Fala aí pessoal, beleza? Mas afinal de contas, o ChatGPT e outras inteligências artificiais vão ou não substituir o trabalho do analista de dados? E antes de dar a minha opinião, eu fui conversar com especialistas aqui dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, que são as pessoas que eu mais tenho contato aqui do grupo para qual eu trabalho. E a resposta que todos eles me deram é que sim e que não, ou seja, depende do quê? Depende de você, da sua postura e da sua abordagem em relação às ferramentas para análise de dados. Mas antes de eu explicar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E eu criei esse canal aqui para compartilhar um pouco desse meu conhecimento e também para responder perguntas que vocês estão indo lá fazer no meu Instagram. Beleza, pessoal? Então agora vamos para o vídeo. Bom, como eu disse, eu conversei com várias pessoas, porque desde novembro, quando lançaram o ChatGPT, deu aquele alvoroço todo no mercado, que o ChatGPT podia escrever um livro, podia escrever uma copy para um vídeo de vendas, podia escrever um anúncio, podia substituir um jornalista, uma pessoa do RH, ou seja, o ChatGPT podia fazer qualquer coisa, e isso se refletiu em nós, pessoas de tecnologia, analistas, programadores, engenheiros e cientistas de dados, todo mundo que estava ali se achando a última bolacha do pacote, fazendo entrevista para fora, pedindo aumento salarial, arrumando outros empregos, toda essa galera aí começou a ficar com um certo receio e começou a fazer essa mesma pergunta, pô, será que o ChatGPT consegue me substituir? Eu sou programador. Aí do nada você descobre que você consegue pedir pro ChatGPT, dando alguns prompts de comando ali, e ele escreve um código para você. Você fala assim, ChatGPT, eu quero conectar com uma API, passa o link da API, a chave, coisa e tal. Ele vai lá e escreve para você. Fala, ChatGPT, eu quero um script de SQL dessa tabela aqui. Ele vai lá e escreve para você. ChatGPT, me gera uma base de dados para estudo. Ele cria a base de dados para você. E aí logo todo mundo se perguntando, meu, onde a gente vai parar? Será que a gente vai perder o emprego? Quanto tempo a gente tem de emprego para dar tempo de aprender outra coisa para ir para outra área, por exemplo, né? E eu também fiquei com essa dúvida, inclusive, para mim, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, tinha um mês dos Estados Unidos, eu falei, pronto, né? Vou ter que voltar pro Brasil, né? Aí agora, e aí ferrou, né? E conversando com muitas pessoas do Brasil, acompanhando muito YouTube, LinkedIn, perguntando para meus amigos cientistas de dados da Europa, aqui dos Estados Unidos, do Brasil também, que eu participo de algumas comunidades técnicas aqui do grupo que eu trabalho. Todo mundo, assim, também preocupado, mas aí foi baixando a poeira. E aí quando começou a baixar a poeira, todo mundo começou a ver um pouco mais adiante e falar assim, pô, o ChatGPT, ele precisa ser usado como nosso aliado. E aí nessas comunidades que eu participo aí, de comunidade de prática de Data Science, os projetos que eu tô atuando também de desenvolvimento de Data Science, o que eles começaram a fazer? Começaram a dar aula de ChatGPT pra gente aumentar a produtividade, ou seja, começaram a utilizar o ChatGPT para ajudar no dia a dia, pra gente não ficar mais perdendo tempo ali, se você não tá acertando o código, pouca coisa ali. Cara, você pega e manda pro ChatGPT e ele corrige para você ali. Às vezes o resultado é reverso e você acaba sendo mais atrapalhado do que ajudado pelo ChatGPT. Mas de uma forma geral, eu acredito que o ChatGPT vai muito bem, inclusive para DAX. Eu já testei para DAX, para SQL e para Python e ele funciona muito bom. E para fórmula de Excel também. Aí eu falei, poxa vida, né? Acabou com a gente, né? Vamos ficar todo mundo sem emprego, né? Mas aí conversando novamente, né? E que nem eu falei, desde novembro, conversando com essa galera aí, o que as pessoas chegaram à conclusão? É que sim, o ChatGPT vai substituir algumas posições e que não, ele não consegue chegar, ou pelo menos não tem previsão de substituir algumas funções por enquanto. E por isso que a resposta de todo mundo é depende. Por quê? Depende do quê? Depende de você, depende do que você faz, depende de como você faz, como que é a sua abordagem. Você é uma pessoa fazedora de relatório? Por exemplo, você vai falar ali com o seu cliente e ele tem que falar exatamente a regra para você? Ou você é uma pessoa que entende a ideia, faz mais ou menos o que ele está pedindo ali da melhor forma possível e depois tenta agregar valor em cima disso? Qual que é a sua abordagem? Qual que é a sua postura em relação aos seus clientes? Que pode ser da mesma empresa ou de uma empresa que você presta serviço, por exemplo. Se você é aquele profissional que se limita a escrever o código, escrever uma medida e que toda a inteligência do business
tem que vir deles e você não contribui com nada, apenas escreve código, eu tenho uma má notícia para você. Você pode ser substituído pelo ChatGPT. Eu acredito que se não tem uma previsão ainda de quando que o ChatGPT ou outras inteligências artificiais vão substituir esse tipo de tarefa, mas eu acredito realmente que isso vai acontecer. Até pela assistência que o ChatGPT dá pra gente, a gente já consegue perceber que tem melhorado cada vez mais. E também a gente aprende a solicitar de uma forma melhor pro ChatGPT. Ah, Bruce, mas pô, o que eu faço? Gente, o que você precisa fazer é entender do business. O que é entender do business? Cara, você vai trabalhar num RH, não espere alguém passar uma lista para você e falar assim, divide esse campo por esse, soma o salário, divide pelos dias trabalhados. Cara, entenda o que é cada regra de negócio. O que é entender uma regra de negócio? É você entender do business. E aí, pessoal, quando eu paro para pensar nisso, eu falo assim, puxa, é nessa hora que o pessoal do business pode virar a chave em cima da gente de novo, porque chegou num momento que eles perderam a importância deles e a gente ganhou mais importância. Isso é fato, a gente sabe disso. Por quê? Eles precisavam fazer uma análise e não conseguiam, porque não sabiam manipular uma informação. Eles só sabiam regras de negócio. Eles sabem o que faz uma venda ser melhor, o que é uma entrega dentro do tempo, um crédito para o cliente, uma devolução, uma nota fiscal cancelada. Eles têm o conhecimento do negócio e agora eles vão ter um acesso maior à ferramenta. E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque se a gente tem conhecimento da ferramenta e não tem conhecimento do business, ferrou. Porque a pessoa do business vai ter um acesso maior a essa ferramenta. Claro que não vai ser igual a gente, porque a gente já tem um conhecimento de programação e a gente vai saber até pedir de uma forma mais lógica e mais estruturada para essa inteligência artificial. Só que a inteligência artificial está aprendendo a interpretar cada vez mais. E aí, nesse ponto, a gente pode acabar perdendo aí o nosso cargo aí de fazedor de relatório. Então, o que eu diria que você precisa focar a sua carreira? Aprender regras de negócio, aprender como um negócio funciona, o que é cada evento que acontece e aprender mais sobre Business Intelligence, pessoal. Aprenda sobre modelagem de dados, o que é um Starscream, um Snowflake. Aprenda sobre estatística. Mergulhe fundo, não apenas nas ferramentas, mas nos conceitos também. E comece a enxergar o ChatGPT como um aliado seu para aumentar a sua produtividade. E você, como um aliado do business, agregar mais valor ao negócio. Por exemplo, em 2021, eu parei de utilizar o R e migrei totalmente para o Python. Porque eu estava tentando desenvolver alguns projetos, forecast, conexões com APIs para eficiências, porque eu era coordenador de eficiências no Brasil. E aí eu desenvolvi um algoritmo lá, que conectava com a API do Google, calculava a rota e confrontava com a rota que a transportadora me apresentava. Por exemplo, eu fazia um cálculo, por exemplo, de Sorocaba, que é onde eu morava, até São Paulo. Aí eu olhava pelo Google, deu 110 quilômetros. Aí a transportadora fazia para mim um outro cálculo de 140. Aí o que eu falava para ele assim, não posso pagar 140, só posso pagar os 110, porque a rota mais curta era de 110 quilômetros. Ou você prova para mim que era necessário ir por essa rota mais longa, ou eu não vou te pagar. E aí esses 30 quilômetros de diferença acabava virando um save, uma economia para a empresa. Porque se eu não tivesse essa contraprova, a gente ia ter que pagar essa diferença a mais que a transportadora decidiu percorrer a mais, por exemplo. E também nós tínhamos um problema também, que quando uma planta entrava em manutenção, o meu caminhão que ficava alocado naquela planta, ele precisava ir para outra planta e carregar nessa outra planta, e depois que ele carregava, ele distribuía para os clientes a partir daquela outra planta. Mas quem pagava essa diferença de quilômetro entre abastecer na planta principal e abastecer na planta backup? Porque ele rodava, e às vezes, por exemplo, ele não rodava, por exemplo, de Sorocaba a São Paulo. Ele rodava de São Paulo até Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Dava quase 500 km para ir, 500 para voltar. Mas ele não fazia exatamente a rota de ida e volta. Ele fazia uma rota já aproveitando para reduzir. E aí eu utilizava esse algoritmo para conseguir calcular e falar assim, essa rota inteira, completa, com todos os clientes, ela deveria ter percorrido 1.200 km. Mas ela fez 1.800 km. E esses 600 km, a gente começou a cobrar da área responsável pela manutenção
das plantas da empresa. E isso trouxe um saving para o setor que eu trabalhava. Por que trouxe um saving? Porque se a gente não comprovasse isso, a gente ia ter que pagar esse 1.800 quilômetros para a transportadora. Por quê? A transportadora realmente fez 1.800 quilômetros. Mas se a planta não entrasse em manutenção naquela época, a gente teria feito só 1.200 quilômetros para entregar para os mesmos clientes. Nós precisamos utilizar nosso conhecimento de programação, análise de dados para resolver problemas de negócios. Quando nós começarmos a fazer isso, nós seremos melhores valorizados e você realmente estará agregando muito valor para a área que você trabalha, que no final reflete para a empresa como um todo. Claro, se destacando e ganhando experiência. Por exemplo, esse projeto que eu desenvolvi, eu ganhei um prêmio de inovação, onde concorreram 37 projetos e o meu ficou em sexto. E também foi um dos projetos que eu apresentei para o meu gestor quando eu fui fazer a minha entrevista para vir aqui para os Estados Unidos. E ele gostou muito desse projeto. E essa ideia foi tão bacana que depois virou um treinamento que eu fiz junto com o Joviano e com o Trovato. Quando eu contei isso para o Jove, ele tinha uma ideia parecida, o Trovato também. E eles me convidaram e a gente fez um treinamento sobre eficiência em rotas, que está lá no site do Joviano até hoje. Então, pessoal, resumindo tudo isso, o que você vai precisar fazer? Se você está começando na área, não se assuste, quem é júnior precisa ter conhecimento técnico, mas uma vez você estando dentro da empresa, cara, mergulha nas regras de negócio, aprenda tudo. Quando não tiver aquele relatório para fazer, senta do lado, mostra que você tem interesse, mostra que você quer colaborar com o time, mostra que você quer agregar valor. E isso, pessoal, nem o ChatGPT vai tirar de você, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, deixem mais comentários aqui, me sigam lá no Instagram também, enviem suas sugestões lá, ou coloquem aqui também, que eu estou recebendo muitas ideias, já estou criando ali o meu backlog ali, para criar outros vídeos, falando sempre sobre a vida de analista de dados. Beleza, pessoal? Não deixe de curtir se você gostou, porque isso vai me ajudar muito, e deixe um comentário também, para eu saber o feedback de vocês, beleza? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.